Fala aí, pessoal, tudo bem? Neste vídeo, vou estar mostrando para vocês o projeto físico do banco de dados. Basicamente, o banco de dados, um projeto de banco de dados, ele é formado por 3 etapas: o projeto conceitual, o projeto lógico e o projeto físico. Para você construir ou projetar um banco de dados, você tem um minimundo, que é quais são as entidades, objetos que você quer estar armazenando em um banco de dados. A análise dos requisitos, a partir desse minimundo, você define quais são os requisitos do banco de dados e, a partir desses requisitos, você elabora o projeto conceitual, que é gerado o esquema conceitual, mas o esquema conceitual mais utilizado é o modelo de entidade de relacionamento, representado pelo diagrama de entidade de relacionamento. Foi a primeira coisa que nós vimos na disciplina. Terminando de fazer o diagrama de entidade de relacionamento, passamos para a segunda etapa, que é o projeto lógico, onde é feito o mapeamento do projeto conceitual, do diagrama de entidade de relacionamento, propriamente dito, para o esquema lógico, o esquema relacional, que é aquele modelo relacional que nós vimos nas últimas aulas do primeiro bimestre. Por fim, a partir do projeto lógico, do esquema relacional, é projetado o banco de dados, que é o projeto físico, que aí a gente cria o dicionário de dados e também a gente efetivamente cria o banco de dados. Se for um banco de dados relacional, a gente cria ele utilizando comandos SQL. Se for outro tipo de banco de dados, utiliza outras tecnologias. Lembrando que a etapa do projeto lógico e do projeto físico, já é importante já pensar no tipo de banco de dados que vamos utilizar, esse SGBD, que é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Então, a gente tem que começar a pensar. Nas próximas aulas, a gente vai estar focando em banco de dados relacionais, utilizando o banco de dados MySQL. Então, a partir de agora, todo projeto, toda tabela que nós projetarmos, a gente vai pensar de uma forma que ela possa ser implementada lá no banco de dados MySQL. Toda coluna de uma determinada tabela, a gente tem que ver se o tipo dessa coluna existe no banco de dados MySQL, ou se tem um tipo similar ao que foi projetado. Então, a gente tem que tomar esses cuidados agora. Agora, nas aulas passadas, no primeiro bimestre, nós vimos o projeto conceitual e o projeto lógico. Agora, nesse segundo bimestre, a gente vai focar apenas no projeto físico, que é basicamente os comandos SQL. Agora a gente vai começar, as aulas vão começar a ser um pouco mais práticas. Bom, basicamente, o projeto físico do banco de dados, ele vai mapear o projeto lógico em especificações técnicas para armazenamento e recuperação de dados. Então, do projeto conceitual, a gente tinha o mapeamento relacional, que pegava o projeto conceitual e transformava ele em projeto lógico. Agora, a partir do projeto lógico, nós vamos fazer o mapeamento para o projeto físico. A gente vai criar o projeto físico. Então, vai ter uma transformação aí do projeto lógico para o projeto físico, assim como nós tínhamos uma transformação do projeto conceitual para o projeto lógico. Um projeto físico do banco de dados, ele consiste em a implementação do banco de dados de acordo com as características do sistema de gerenciamento de banco de dados, ou sistema gerenciador de banco de dados. Então, de acordo com o tipo de banco de dados que nós formos utilizar, a gente vai fazer uma determinada implementação. Geralmente, se utiliza essa linguagem de consulta estruturada. Essa linguagem de consulta estruturada é o significado de SQL em inglês, Temos o Structure Query Language, de um sistema gerenciador de banco de dados. Nesse momento, o nosso projeto ele vai depender do tipo do banco de dados que está sendo usado, foi o que foi dito. E o principal objetivo dessa etapa do projeto consiste em criar um projeto para o armazenamento dos dados, visando uma boa performance, ou seja, que o banco de dados ele consiga responder rapidamente os comandos e as requisições de um determinado sistema, de um aplicativo. A integridade dos dados, ou seja, o que está armazenado no banco de dados realmente é uma informação real, que não tem erro. A segurança dos dados, ou seja, de uma forma que
não possa ser invadido por pessoas que não tenham permissão ou que não seja apagado por qualquer pessoa sem permissão, nesse sentido. E também que contenha mecanismos de recuperação dos dados, que é basicamente você realizar uma determinada consulta no banco de dados e retornar uma determinada informação. Bom, o projeto físico do banco de dados, ele utiliza a linguagem SQL, como foi falado, se for um banco de dados relacional. Porém, antes de nós utilizarmos um banco de dados em si, um banco de dados computacional, nós temos que fazer o projeto desse banco de dados de uma forma próxima do que vai ser implementado. E para estar fazendo isso, a gente usa o tal do dicionário de dados do banco de dados. Mas o que seria esse dicionário? Vamos pensar. O que é um dicionário da língua portuguesa? Nada mais é do que um livro, né, que contém informações, significado de todas as palavras da língua portuguesa. Né? Então, é nesse sentido. E um dicionário de dados de um banco de dados também é algo que vai ter as informações sobre o próprio banco de dados. Então, o dicionário de dados, ele descreve o significado dos elementos do banco de dados. Quais são os elementos? Tabelas, relacionamento entre tabelas, colunas, chave primária, chave estrangeira, questão de integridade dos dados, se uma determinada coluna pode aceitar um valor nulo ou não, é nesse sentido, basicamente. Aí, um dicionário de dados é um documento, então, geralmente é um documento mesmo, você pode fazer ele à mão, fazer ele numa ferramenta num editor de texto, usado para armazenar as informações sobre o conteúdo, o formato e a estrutura das colunas, das tabelas de um banco de dados, assim como os relacionamentos entre seus elementos. Foi o que eu já tinha falado. É importante manter o dicionário de dados para limitar erros ao criar a estrutura do banco de dados, também chamado de repositório de metadados. Então, é importante criarmos esse dicionário de dados para a gente não implementar o banco de dados e depois de que o banco de dados já está implementado, depois de alguns dias que o banco de dados foi criado, que algum sistema já esteja utilizando esse banco, você perceba que tem algum erro. Então, por isso que é importante você criar esse dicionário de dados para não acontecer esses imprevistos. É chamado de repositório de metadados. Metadados é a informação do dado. Meta é a informação do dado. Então, ou seja, eu preciso saber, eu fiz uma consulta lá no banco de dados e eu preciso saber o que significa uma determinada coluna em uma determinada tabela. Então, se você não souber, você pega o documento do dicionário de dados e verifica, essa coluna, ela tem esse significado. Essa tabela, ela está salvando tais informações aqui do sistema. Então, isso é feito no dicionário de dados. Infelizmente, muitas empresas não fazem o dicionário de dados. É uma pena, porque é muito importante. E, principalmente, quando você entra numa empresa nova, ou você vai dar manutenção no sistema que não foi você que fez, se existir o dicionário de dados, facilita demais a vida do desenvolvedor, porque fica fácil dele entender o porquê existe uma determinada tabela, ou o porquê tem uma determinada coluna, o que significa uma determinada coluna, o que é armazenado numa determinada tabela, e muitas vezes não tem essa informação. E aí, o que acontece? Você tem que ficar perguntando para programadores mais experientes, para desenvolvedores mais experientes, que já está há mais tempo na empresa ou que trabalha naquele projeto. E aí, isso poderia ser evitado se tivesse sido feito o dicionário de dados. Bom, o dicionário de dados, uma das coisas que ele define é quais são os tipos de dados. Então, aqui vale ressaltar que, dependendo do banco de dados, podem mudar a forma de ser implementados ou o tamanho de bytes de cada tipo de dado de uma determinada coluna. É como se esse tipo de dado é como se fosse o tipo de uma variável em uma linguagem de programação. Então, um banco de dados, cada coluna, ela vai ter um tipo de dado. Cada coluna ou cada atributo vai ter o seu tipo. Então, por exemplo, eu tenho uma tabela ou uma entidade chamada pessoa, ou chamado aluno, ou chamado cliente, e tem um atributo ou uma coluna chamada nome. Essa coluna chamada nome,
ela vai ser de um determinado tipo, assim como a variável. Então, ela vai ser do tipo string, ela vai ser do tipo double. Então, que tipo que ela vai ser? Então, tem esses tipos de dados implementados nos bancos de dados. Pelo menos os bancos de dados relacionais. E aí, por padrão, o mais comum é que o tipo inteiro, ele ocupa 4 bytes, é um número inteiro, que pode aceitar um número desse tamanho aí, tem esse limite. Temos também o tipo real, que ele pode ser implementado como um double, como um float, como um decimal. Tem alguns bancos de dados que usam o tipo decimal, que é o conjunto de números reais da matemática. Temos o tipo caractere, que vai de 0 a 255 caracteres, que é a quantidade de caracteres que pode ter numa determinada coluna. E se por acaso eu quero armazenar um texto, um parágrafo, aí eu tenho esse tipo texto também, que é implementado também na maioria dos bancos de dados. O tipo caractere, diferente da maioria das linguagens de programação que usa o string, geralmente em banco de dados ele usa um tal de varchar, que é caracteres variados. A gente vai ver isso com mais calma nas próximas aulas. Temos também o tipo date, tipo data, geralmente ocupa 3 bytes na memória RAM do computador ou no disco rígido do computador, que vai armazenar datas. Temos o tipo data hora ou date time, em alguns bancos de dados, que vai armazenar além da data, ele armazena a hora. Alguns armazenam também até os minutos e segundos. E tem o tipo hora também, que é o tipo time, que vai armazenar ali os minutos, as horas, os minutos e os segundos também. Temos também as restrições de chave, ou restrições de integridade, igual nós já tínhamos definido lá no modelo relacional. Então, temos esse não nulo, que é quando uma determinada coluna ela não pode aceitar um valor nulo, ou seja, um registro de uma coluna lá da tabela, ele é obrigatório. Eu não posso deixar ele como nulo, ou seja, não pode ser um valor opcional. Temos o tipo autoincremento, que é quando eu tenho lá um código do cliente, código do produto, código da venda, que é um valor inteiro, que começa sempre em 1. Pode começar em outro valor, mas o comum é que inicia-se em 1. E à medida que você vai inserindo novos registros na tabela, eu inseri o primeiro registro. Então, esse registro ele vai ter um código ou um identificador com valor 1. Se ele é um segundo, automaticamente já muda o valor para 2. Esse segundo registro vai ficar com o ID 2. E assim vai, esse autoincremento. Quando a gente vai lá no MySQL, a gente vai ver ele funcionando. Temos esse tipo único, que é quando um determinado valor ele tem que ser único. Então, uma chave primária, ela não pode ser nula e ela tem que ser única. Então, essa é uma restrição de uma chave primária, de uma integridade de uma chave primária, que nós vimos que uma chave primária ela não pode ser nula e não pode ser única. Então, a gente tem que, quando tivermos criando a tabela, nós vamos ter que definir que a coluna, que vai ser a chave primária, ela não pode ser nula e ela também tem que ser única. Então, isso é uma coisa que no dicionário de dados a gente já especifica isso. Temos o chave primária, ou PK, primary key, ela não pode ser nula e também ela é única. E temos a chave estrangeira, que é o FK, foreign key, que ela vai fazer o relacionamento entre tabelas. Então, a chave estrangeira nada mais é que uma coluna que está relacionada com uma outra coluna de uma outra tabela. Como que a gente faz um mapeamento do esquema relacional para dicionário de dados? Então, dicionário de dados, temos aqui o dicionário de dados de tabelas e relacionamentos entre tabelas. Então, temos aqui a tabela aluno, que tem a chave primária RA, nota que RA está sublinhado. Aí tem as outras coisas, nome, data de nascimento, CPF e sexo. Temos também a matrícula, que tem a chave primária código matrícula, e o RA é a chave estrangeira que faz a relação com a tabela aluno. Então, para eu saber que o aluno está matriculando, eu tenho que olhar aqui o RA. Temos também a tabela curso, que tem a chave primária código curso, código underline curso.
E para saber em qual curso o aluno está matriculando, eu tenho lá na tabela matrícula a coluna COD curso, que é uma chave estrangeira para a tabela curso. Então, temos essas 3 tabelas aqui, representadas no esquema relacional. Fazendo um mapeamento e o relacionamento entre as tabelas, no dicionário de dados, a gente ficaria com algo parecido com isso aqui. A gente teria uma tabela onde, na primeira coluna, a gente coloca o nome das tabelas do nosso esquema relacional. Em seguida, vamos definir quais são as tabelas que cada tabela relaciona. Então, por exemplo, eu tenho nesse exemplo aqui, na primeira linha aí, que a tabela aluno, ela está relacionando com a tabela matrícula, e o nome do relacionamento era matrícula, por exemplo. E o que essa tabela aluno faz? Ela é uma tabela para cadastro dos alunos. Aqui na última coluna, que é a descrição. Agora, já a tabela matrícula, ela está relacionando com a tabela curso e com a tabela aluno. O nome do relacionamento, por exemplo, da matrícula e aluno é matrícula, e a matrícula contém um curso. E essa tabela, o que ela faz? Ela é a tabela de cadastro das matrículas dos alunos. E temos também a tabela curso, que relaciona com a tabela matrícula. O nome do relacionamento é contém. E essa tabela é a tabela onde é realizado o cadastro dos cursos. Então, essa é a forma do dicionário de dados representar o relacionamento entre as tabelas. Então, por essa tabelinha aí, simples, fica fácil a gente verificar como que uma tabela relaciona com outra, se você organizar dessa forma. Depois que foi definido no dicionário de dados as tabelas e os relacionamentos entre essas tabelas, temos que definir agora quais são os tipos de dados de cada coluna das nossas tabelas. Então, como que a gente vai fazer? Por exemplo, aqui, o dicionário de dados da tabela aluno. Quais seriam os tipos de dados dessas colunas aqui? Então, vamos dar uma analisada aqui. Temos aqui, na primeira linha, o nome da tabela, a descrição da tabela, o que essa tabela faz, e depois, parecido com um banco de dados, temos essa seguinte situação. O nome da coluna, na primeira coluna, depois o tipo dos dados, o tamanho que ele vai ocupar na memória do computador ou no disco rígido, se tem alguma restrição, alguma regra, se ele tem um valor padrão e a descrição, ou seja, o que significa essa coluna, o que vai ser armazenado nessa coluna. Então, por exemplo, o RA é do tipo inteiro, o registro acadêmico é do tipo inteiro, tamanho 4 bytes. Que restrição que ele tem? Olha aí, ele tem uma PK, ou seja, significa que ele é um primary key, ou seja, é uma chave primária, que não pode ser nulo. Então, tem essa restrição. E que não tem nenhum valor padrão. E a descrição dele é o registro acadêmico do aluno, chave primária, gerada automaticamente. Então, ele é autoincremento. A segunda coluna dessa tabela aí temos o nome, que é do tipo caracteres. Um caractere de até 50 bytes, ou seja, eu posso armazenar um nome que tem até 50 caracteres. E o nome não pode ser nulo, tem essa restrição. E também não tem nenhum valor padrão. O valor padrão, ele é atribuído quando você não define um valor para um atributo. E aí, o que significa essa coluna? Significa que vai ser armazenado nela o nome completo do aluno. Depois temos aqui data underline nasce, que é do tipo data, de 10 bytes, que não tem nenhuma restrição, ou seja, ele pode ser um valor nulo, é um valor que pode ser opcional, você não precisa definir a data de nascimento. Também não tem nenhum valor padrão, esse ND é não definido, tá? N/D é não definido. E data de nascimento do aluno. O CPF, também do tipo caracteres, 11 bytes. Nessa modelagem, ele pode ser nulo, não é muito indicado, mas ele pode ser nulo, né? Não tem nenhum not null aí, que não pode ser nulo. Não foi definido um valor padrão do CPF do aluno. E o sexo, por fim, aqui, que é um caractere de 1 byte, que também não foi definido. Então, temos aqui a chave primária, a coluna não pode ser nulo, então a coluna obrigatória tem que ter um valor de nome, então todo registro de um aluno tem que cadastrar pelo menos o nome do aluno, e temos aqui um valor padrão que não foi declarado, e
esse entre colchetes, tudo isso é uma convenção da programação. Geralmente tudo está entre colchete é algo opcional. Então, isso aqui eu tirei do livro, tá, pessoal? Esse exemplo. Então, lá no livro falava o seguinte: se for armazenado o valor M, como é um caractere de um byte, se for armazenado M, significa masculino. Se for armazenado F, significa que é feminino. Se for armazenado, por exemplo, O, significa que é outro sexo. Se for armazenado I, é que é indefinido, prefere não informar. Algo do tipo assim. Já a tabela matrícula, o que ela tem de diferente? Ela tem aqui o nome da tabela, a definição da tabela, que armazena as matrículas dos alunos da faculdade. Temos a chave primária, né, que é código matrícula, que também é um inteiro. PK, primary key, not null, nenhum valor definido. Temos o RA do aluno. Aqui o RA, notem que o RA, ele é nossa FK, ou seja, uma chave estrangeira. Então, ó, o RA é o registro acadêmico do aluno e chave estrangeira referente à tabela aluno. Então, temos essa informação aqui. Aí temos também código curso, código underline curso, que é um inteiro de 4 bytes, que também tem um FK, ou seja, é uma chave estrangeira, foreign key, que também não pode ser nulo. Geralmente, as chaves estrangeiras, elas não podem ser nulas, ela tem que definir um determinado valor, para a gente não ferir as regras de integridade. E aí, essa coluna código curso, ela é o código do curso, chave estrangeira para referenciar a tabela curso. E temos também a data que foi realizada a matrícula, que é o atributo data aí. Por fim, a tabela cursos armazena os dados dos cursos da faculdade. O código curso, que é inteiro, de 4 bytes, também é uma chave primária, que é gerada automaticamente, que não pode ser nulo. O nome do curso, que também não pode ser nulo, que é um caractere de até 50 bytes. Aí temos aqui, ó, o período e a duração. E aí, são valores padrões. Então, por exemplo, supondo que eu cadastro o código do curso, o código é gerado automaticamente. Aí cadastro o nome, sistemas de informação. E aí eu não cadastro a quantidade de períodos e nem a quantidade de duração. Então, automaticamente, nesse registro, vai ser colocado o valor 8 para a quantidade de períodos e a valor 4 de duração, que é a duração em anos. Então, seria colocado esses valores. Geralmente, quando nós temos um valor padrão, esses valores padrões, eles são colocados em tabelas que podem aceitar valores nulos, ou seja, que não tem essa restrição de not null, ou seja, que é obrigatório. Então, esse é um padrão. E aqui temos o valor, que é do tipo decimal, que poderia ser um float, poderia ser um double, depende do banco de dados que você está utilizando. Em relação ao dicionário de dados, basicamente é isso. É bem tranquilo. Quem já tem conhecimento de SQL, já trabalhou com banco de dados, eu acredito que ficou bem tranquilo essa parte aqui, porque essas colunas, essas regras aqui, todas existem quando você vai criar um banco de dados lá no MySQL, no SQL Server, no Oracle, no Postgre, existem essas regras aqui também. Essas foram as referências que eu tirei para estar montando esta apresentação. Na aula de hoje era isso, pessoal. Até a próxima aula.